Ai, Rico, força filha doente a trabalhar. Mas o que acontece a seguir é chocante. Clara olhava pela janela de seu quarto, o céu coberto por nuvens pesadas, como se o tempo estivesse ciente de sua dor. Seu pai, Roberto, um magnata do setor imobiliário, sempre a pressionava. Você vai herdar tudo isso um dia, dizia ele com uma certeza cruel. Mas como poderia ela pensar em herança quando mal conseguia se levantar da cama? A doença corroía seu corpo. De cada dia na empresa era uma batalha. O cheiro de café fresco no escritório apenas intensificava sua náusea. A ligação constante entre eles parecia uma corda bamba. Clara se sentia sufocada, como se cada passo dentro daquela empresa fosse dado em um terreno instável. Seus colegas a observavam com uma mistura de simpatia e reprovação. Por que ela está aqui? Sussurravam. Era como se todos soubessem que o peso que ela carregava era mais do que apenas a saúde. Era uma luta contra as expectativas de um pai que parecia mais um estrangulador do que um protetor. Desviou o olhar, seus comandos de computador ecoando em sua mente. Nos corredores frios, conversas sobre lucros e investimentos ressoavam como gritos, enquanto ela mal conseguia levantar a cabeça. Até que um dia, sem querer, encontrou um documento empoeirado na sala que deveria estar trancada. Era um contrato antigo, amarelado e marcado por algum tipo de selos estranhos. O nome A Entidade estava gravado em letras que pareciam dançar sob a luz fraca. O que era aquilo? Uma promessa feita por seu pai. E a que custo? Clara sentiu um frio na espinha. O que seria tão importante a ponto de manter um acordo secreto? Ela sabia que a saúde poderia falhar a qualquer momento, mas desvendar aquele mistério parecia ser a única forma de recuperar algum controle em sua vida. Olhou ao redor, temendo que alguém a estivesse observando. O medo das sombras parecia palpável naquelas paredes, e um nó se formou em sua garganta. O que sua vida realmente significava para Roberto? As semanas se arrastavam e Clara não conseguia mais ignorar a dor em seu peito. Aquilo não era apenas um trabalho, era um campo de batalha. Cada mínimo avanço em seus projetos era como um triunfo sobre a fraqueza que a consumia. Mas, à noite, sozinha no escuro, Clara se questionava se era possível que seu pai tivesse feito um pacto que te mantinha amarrada a essa vida? O oxigênio parecia diminuir. Cada dia que passava, suas tatuagens de dor ficavam mais visíveis, físicas e emocionais. Um dia, uma figura conhecida apareceu na porta de seu escritório. Ana, uma antiga amiga da família, estava ali. E seu olhar transparecia um misto de alívio e preocupação. Clara, você precisa saber sobre seu pai, disse ela, com uma voz trêmula. O que Ana significava com isso? O desespero se acumulava. O que mais havia escondido? Se as vozes da empresa eram sussurros. Que juízo! A visita inesperada era um grito de socorro. Com a tensão crescendo, Clara percebeu que a linha entre aliados e inimigos poderia ser mais tênue do que pensava. Nessa corrida pela verdade, ela tratava de conciliar todos os sentimentos complexos que borbulhavam dentro de si: amor, rejeição, medo e esperança. A escolha estava batendo à sua porta e ela não sabia se estava pronta para abrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentiu o corpo estremecer ao ouvir as palavras de Ana. O que meu pai fez, Ana? O que você sabe? Perguntou a voz, mal formada pelo medo. A amiga hesitou e o silêncio entre elas parecia uma ferida. Ana respirou fundo. Ele fez escolhas que podem afetar você mais do que imagina. Os batimentos cardíacos de Clara ecoavam no ouvido, como se quisessem escapar do peito. Do que você está falando? Questionou, tentando manter a calma. Mas a urgência de suas palavras entregava sua inquietação. Ana avançou um passo, como se o próprio ato pudesse trazer mais clareza à realidade sufocante que cercava Clara. Sabe aquele contrato que você encontrou? Existe um motivo para ele estar escondido. Seu pai, ele fez um pacto com a entidade. As palavras de Ana soaram como um decreto de condenação. Clara ficou paralisada, o cérebro processando as implicações. Pacto? Do que você está falando? O nó na garganta a impediu de respirar direito. Ana, isso não faz sentido. O olhar de Ana se tornara sombrio. Cada segundo pareceu arrastar o peso daquela revelação. Clara, seu pai não está apenas interessado no dinheiro da empresa. Ele estava desesperado por poder. E esse contrato está ligado à sua saúde. Você é a chave para manter o que ele construiu. Se ele perder você, tudo desmorona. A pressão entre os dois mundos, o corporativo e o pessoal, pesou sobre Clara, como se um furacão estivesse prestes a devorar tudo. Como você sabe disso? Questionou, as dúvidas fervilhando na mente. O medo lhe deu um tapa no rosto, e ela percebeu o que estava em jogo. Aquela relação, aquela herança, tudo poderia ser um grande golpe. Ana hesitou, um tremor nos lábios, denunciando a gravidade do que estava prestes a ser revelado. Eu trabalhei para a entidade uma vez. Eles têm suas garras em pessoas como seu pai. Quando percebi, eu tinha de sair. E agora? Eles estão de olho em você. O ar ficou pesado. Clara sentia cada vez mais a claustrofobia de sua realidade. De olho em mim? Por quê? A incredulidade era quase palpável. O rosto de Ana estava pálido e no fundo de seus olhos havia um misto de compaixão e medo. Eles podem dar a ele o que ele deseja, mas há um preço. E esse preço... Ana hesitou. É você. Clara sentiu como se um buraco estivesse se formando em seu estômago. As palavras ecoaram na mente. Uma ameaça não apenas à sua saúde, mas à sua própria vida. E o que seu pai realmente estava disposto a fazer para manter essa fachada. Então, como numa reviravolta impiedosa do destino, a porta do escritório abriu de forma abrupta. Roberto entrou, o semblante mais sombrio do que nunca. O olhar entre pai e filha atravessou a sala como uma lanterna em uma noite escura. Ana ficou paralisada, sem palavras. Você não deveria estar aqui, Clara, disse Roberto, a voz baixa, mas cheia de autoritarismo. Espero que ainda não tenha descoberto demais.
Ele se virou para Ana e o clima mudou instantaneamente. E você, o que está fazendo? Here! O coração de Clara disparou, mas o choque foi algo ainda mais pungente. O que Ana sabia que ela não sabia? A velha sala, antes um refúgio seguro, agora se transformava em um campo de batalha. Clara precisava de respostas. Mas e se o que estava prestes a ser revelado mudasse tudo? Quem realmente era Roberto? E até onde ele estava disposto a ir para proteger seus segredos? O que você esconde, pai? Clara perguntou, seu tom desafiador quebrando o silêncio opressivo. As paredes pareciam encolher, a tensão elétrica era quase visível. A expressão de Roberto se endureceu. Você não precisa saber, Clara. Mas a neblina em seus olhos mostrava que ele estava mais envolvido do que deixava transparecer. E o que poderia ser mais chocante do que tudo o que já ouviu? Você precisa saber! E eu vou descobrir, ela sussurrou, apenas para si mesma. Mas os ecos da decisão reverberaram na sala. A batalha estava apenas começando. Clara encarou seu pai. A tensão vibrando no ar. O que você esconde, pai? A voz dela era uma flecha, perfurando o silêncio denso que ocupava o escritório. Um frio na espinha fazia sentir que a revelação estava prestes a acontecer. O espaço entre elas parecia apertar, cada segundo se arrastando. Roberto, no entanto, não parecia surpreso. Os olhos dele, normalmente tão seguros, agora estavam turvos, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Você não deve questionar o que não entende, Clara. Cana trocou um olhar nervoso com Clara, a expressão dela mesclando preocupação e determinação. Roberto, ela tem o direito de saber. Falar é fácil, Ana, Roberto cortou, sua voz agora mais áspera. Você não compreende as consequências. Clara notou o olhar de trégua entre os dois. Alguma coisa estava errada ali. Que consequências? O que está em jogo? Mas antes que Roberto pudesse se pronunciar, o que parecia ser um leve tremor na sala se transformou em vibrações intensas, fazendo as lâmpadas piscarem. Clara teve a impressão de que o chão sob seus pés balançava. Uma explosão de gritos ecoou do lado de fora. O som de sirenes poderia ser ouvido ao fundo, ameaçando romper o clima já tenso. Vamos! O que está acontecendo? Perguntou Clara, a voz elevando-se em desespero. Ana, agora pálida, e seu pai, taradão por controle, tentavam manter as aparências. Roberto não estava mais focado na filha, mas na porta. Tenha cuidado, Clara. Não abra! Não deixe ninguém entrar! A adrenalina subia. O pânico estava impregnado no ambiente. Clara olhou para Ana e então para seu pai. Sentiu que alguma verdadeira calamidade estava prestes a destruir tudo ao redor delas. O que poderia ser tão devastador? Então um grito cortou o ar. Era alto, ressoante, familiar. Uma voz que Clara reconhecia. Clara! Clara! Era Sara, uma amiga da infância. O som dela, antes um lembrete de tempos mais simples, agora instigava um medo profundo. Sara! Clara respondeu, a garganta seca. O que aconteceu? Por que está gritando? E então viu. A porta do escritório se abriu e Sara entrou, desorientada e cheia de feridas. Olhos arregalados, a jovem parecia ter corrido uma maratona, seu vestido rasgado e sujo. Clara, você precisa saber, ele está aqui. Ele voltou. As palavras de Sara fizeram o coração de Clara parar por um instante. Quem? Quem voltou? A confusão estava escrita em seu rosto. O olhar apavorado de Sara se virou para Roberto e o pânico tomou conta de Clara.
O que sua amiga estava insinuando? Então, tudo começou a se ajustar em um quebra-cabeça macabro. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sara, você sabe algo que eu não sei? O que está acontecendo com meu pai? Roberto mordeu o lábio, seu rosto agora revelando algo que não estava ali antes. Medo. Não é o que você está pensando, Clara. Não? Então o que é? Clara encerrou, seu coração disparando. Diga agora! Sara respirou fundo. As palavras finalmente saindo em um sussurro apressado. O pacto. Seu pai fez algo que o colocou em risco. Agora, uma força, um ser, algo está atrás de você. Você está falando de a entidade? Clara perguntou, o pesadelo ganhando forma. Os olhos de Sara brilharam em um azul gélido. É pior. Ele não é só o que parece ser. Ele está com eles. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. Ela olhou para Roberto, a traição nas sombras de seu olhar. Você é um deles? Roberto se encolheu. Não, Clara, não! Eu fiz isso por nós, por sua saúde. Um desespero profundo subiu à superfície. Clara estava cercada pela incerteza. Tentar proteger-me destruiu a nossa família. Mas não, havia resposta. O som da sirene se intensificou e uma luz vermelha começou a invadir pela janela. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Havia algo mais a se revelar, algo que mudaria tudo. O que Roberto e agora Sara realmente eram. Domingo será o dia da confrontação, Sara disse, o olhar perdido. E você precisa decidir de que lado está, porque sua vida depende disso. As últimas palavras de Sara ecoaram na mente de Clara, enquanto tudo ao seu redor parecia girar. Uma escolha estava à sua frente e ela não sabia se estava pronta para encarar as consequências que viriam. Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. A revelação de Sara reverberava na sua mente. E a tensão no ar parecia quase palpável. Nós precisamos sair daqui! Ela gritou, sua voz ecoando nas paredes do escritório. A ideia de que seu pai tinha um pacto com a entidade a deixava paralisada. E agora, com Sara ferida e assustada, o tempo se esvaía. Roberto estava imóvel, o olhar fixo na amiga. Mas algo em seu rosto começou a mudar. Havia um desespero lá, um lampejo de raiva que Clara nunca tinha visto antes. Vocês não entendem, ele disse, quase como um sussurro. Mas a tensão em sua voz era inegável. A segurança da nossa família está em jogo. Sara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se colocou à frente de Clara. Ele não é quem você pensa que é, Clara. A verdade é muito pior. Clara queria gritar, queria que tudo fosse um pesadelo. Pior do que o quê, Sara? Ela mal sabia para onde olhar, sua mente girando. O que ele fez? Antes que Sara pudesse responder, um barulho ensurdecedor estourou do prédio oposto. O vidro da janela estilhaçou com a explosão. E Clara se jogou ao chão em instinto, puxando Sara com ela. O escritório ficou mergulhado em uma nuvem de poeira e vidro quebrado. E uma luz ofuscante iluminou a sala. Roberto gritou, fiquem baixas. Mas o que ele realmente queria? Clara ainda estava confusa e seu coração disparava. Sentia que a morte estava se aproximando,
como um lobo à espreita. O que você fez, pai? Você está em perigo! Com a poeira assentando, algo se desenhou na luz que entrava pela janela quebrada. Era uma figura obscura, uma silhueta que parecia se contorcer à medida que se aproximava. Aquela presença não era humana. Clara se lembrou das histórias que a avó contava sobre seres que vinham para cobrar dívidas. Agora ela as via pela primeira vez. A porta! Ana gritou, mas antes que pudessem se mover, a sombra se expandiu, engolfando tudo em seu caminho como uma onda avassaladora. Clara sentiu um frio súbito, como se a própria vida tivesse sido drenada dela. Eu não posso deixar você, Roberto sussurrou, mas na sua voz havia algo que soava como culpa. Clara olhou para ele, um homem poderoso, agora encolhido ao lado daquilo que sempre temia. E então a verdade finalmente veio à tona. O que ela pensou que era o amor protetor de um pai era, na verdade, uma armadilha. Por que você não me contou? As palavras saíram em um sussurro, quase um lamento. Você não fez isso por mim, você fez isso por si mesmo. A sombra envolveu Roberto e a expressão dele mudou, como se a máscara tivesse sido retirada, revelando um rosto familiar, mas distorcido pela dor e pelo poder. Você precisa entender, Clara. Estava além de mim. O que eu fiz não era apenas para proteger você, mas a todos nós. A figura escura começou a se dissipar, revelando rostos familiares ao seu redor, cada um observando Clara com tristeza e determinação. Eram pessoas que haviam sido machucadas por a entidade, seres que foram sacrificados por promessas quebradas. Você é a única que pode barrar isso. Uma voz ecoou no fundo da mente de Clara. O chão sob ela começou a tremer. Clara se levantou, encarando o pai, agora ciente de que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que imaginava. Eu não sou uma ferramenta para os seus jogos, pai! Gritou, seu coração pulsando como um tambor. Eu não vou deixar você me prender a isso. Com um último olhar para Roberto, Clara tomou a decisão que mudaria tudo. Com um movimento decidido, ela avançou em direção à sombra, sentindo o apelo daquela força, pronta para confrontá-la. A intensidade da situação fez o ar ficar pesado, e quando Clara estendeu a mão, tudo ao seu redor parecia congelar, como se o tempo tivesse parado. O que aconteceria quando ela finalmente tocasse aquela sombra? A conexão com seu pai, sua vida, tudo mudaria de uma vez por todas. As sirenes lá fora continuavam a tocar. Um som distante que parecia um eco do caos que estava prestes a emergir. Clara precisava saber, isso era a solução ou o começo do fim? A escolha agora estava nas mãos dela. E seu destino pendia na linha tênue entre luz e escuridão. Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. A revelação de Sarah reverberava em sua mente, e a tensão no ar parecia quase palpável. Nós precisamos sair daqui, ela gritou, sua voz ecoando nas paredes do escritório. O que seu pai tinha feito a deixava paralisada. E agora, com Sarah ferida e assustada, o tempo se esvaía. Roberta estava imóvel, o olhar fixo na amiga. Mas sua expressão começou a mudar. Havia um desespero lá, um lampejo de raiva que Clara nunca tinha visto antes. Vocês não entendem, ele disse, quase como um sussurro. A nossa vida está em jogo. Eu não quero mais ser parte disso. Clara respondeu, o medo crescendo dentro dela. O que você quer de mim, pai? Sarah, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se colocou à frente de Clara.
Ele não é quem você pensa que é, Clara. A verdade é muito pior. Clara queria gritar. Queria que tudo fosse um pesadelo. Pior do que o quê, Sarah? Ela estava perdida em meio ao caos. O que ele fez? Antes que Sarah pudesse responder, um forte estrondo sacudiu o prédio. O vidro da janela estilhaçou e Clara se jogou ao chão em instinto, puxando Sarah com ela. O escritório ficou mergulhado em uma nuvem de poeira e vidro quebrado, enquanto uma luz ofuscante iluminava a sala. Fiquem baixas! Gritou Roberto. Mas o que ele verdadeiramente queria? Clara estava confusa. Seu coração disparava, sentindo que a morte estava se aproximando, como um predador à espreita. O que você fez, pai? Você está em perigo! Com a poeira assentando, uma figura obscura se desenhou na luz, que entrava pela janela quebrada. Era uma silhueta que parecia se contorcer à medida que se aproximava, algo que não parecia humano. Clara se lembrava das histórias da avó sobre seres que vinham para cobrar dívidas. Agora, elas via pela primeira vez. Eles estão aqui para você, Clara! Ana gritou. Mas antes que pudessem se mover, a sombra se expandiu, engolfando tudo ao redor delas. O ar ficou gelado e Clara sentiu como se tivesse seu oxigênio roubado. Eu não posso deixar você, Roberto sussurrou, mas na sua voz havia um misto de culpa e desespero. Clara olhou para ele, um homem normalmente forte, agora parecendo pequeno. Você deve me ouvir, Clara. A verdade é que... Então, em um instante, tudo mudou. A figura escura começou a se dissipar, revelando uma multidão de rostos familiares. Eram pessoas que Clara conhecia. Amigos, vizinhos, até mesmo aqueles que haviam desaparecido nos últimos anos. Todos estavam ali, olhando diretamente para ela com expressões de tristeza e temor. Clara, você não entende! Um deles disse. Era Luca, um amigo de infância. Seu pai, ele nos colocou em perigo. Ele não é apenas um homem dos negócios. Ele é parte de algo muito maior. Algo maligno. Clara sentiu que seu mundo estava se despedaçando e o chão sob seus pés parecia tremer. O que você quer dizer com isso? O que ele fez? A confusão tomou conta dela. Os comentários de Luca pareciam absurdos, mas as expressões no rosto dele a desafiavam a duvidar. Ele fez um pacto, não só com a entidade, mas com uma força que não respeita nada e colocou todos nós em risco para manter o poder, Clara! Luca respondeu, seu olhar implorando por compreensão. E agora? Temos que pagar o preço! Corações começaram a acelerar e Clara sentiu seu próprio coração lutar por espaço. Mas por que isso nunca foi revelado para mim? Foi tudo uma mentira! Roberto, olhando para a figura escura, agora se tornava um mero peão em um jogo maior. Clara, eu fiz escolhas difíceis. Sempre pensei que poderia proteger você, mas estava errado. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. O que eu fiz não era apenas para me salvar, mas para proteger todos nós. E antes que a verdade se desenrolasse completamente, um estrondo fez as paredes vibrarem. Um sinal de que outra tempestade se aproximava. Clara percebeu que as pessoas ao seu redor, impotentes, estavam sob uma verdadeira maldição. Uma escolha tinha que ser feita. Com um último olhar para Roberto, que agora era um homem dividido entre suas ações e seu amor por ela, Clara sentiu uma conexão ameaçadora. A linha entre o familiar e o desconhecido estava se apagando. Eu não sou uma peça nesse jogo. Ela sussurrou para si mesma.
a decisão queimando dentro dela. Do fundo da sombra, uma mão se estendeu, envolvendo-a em uma luz que não era iluminada. O que aconteceria quando ela tocasse aquela sombra? A conexão com seu pai. Sua vida, tudo mudaria de uma vez por todas. A escolha agora estava nas mãos dela. Mas a verdadeira pergunta era: o que seria necessário sacrificar para sobreviver a essa noite? O fardo de Roberto e a presença das almas atormentadas pesavam sua decisão, e o tempo estava passando. Clara sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. A revelação de Sarah ecoava na sua mente, e tudo ao seu redor parecia congelar, como se o tempo tivesse parado. A sombra à sua frente pulsava, e uma escolha se formava em seu coração. Não sou uma peça nesse jogo, ela inaudivelmente repetia, firmando sua determinação enquanto avançava. Mas antes que pudesse tocar a sombra, uma explosão iluminou a sala e tudo mudou. Um eco profundo reverberou e Clara foi lançada para trás, atingida pela força do impacto. O escritório escureceu e quando ela se levantou, estava tudo confuso. Olhos atordoados, Clara viu Roberto caindo ao chão, contorcido de dor, sua expressão transparecendo um medo que ela nunca havia visto. "Pai!" Clara gritou, o desespero engolindo-a. Havia uma fissura na parede, e através dela, uma luz verde penetrava, iluminando a figura que havia se agachado ao lado do pai. Era uma mulher, alta e esguia, com um olhar familiar, mas que Clara não conseguia identificar. De repente, um grito enorme cortou o ar. "Clara, fuja!" Era Sarah, agora em pé, com uma expressão de terror estampada no rosto. Mas que Clara pudesse entender a gravidade da situação. A mulher girou, revelando um sorriso sombrio. Era a mesma mulher que havia sido vista em fotos antigas com Roberto, sua mãe, que Clara havia perdido em um acidente anos atrás. "Mãe?" Clara ficou paralisada. A mulher que deveria estar morta, agora estava ali, viva e radiante, e ao mesmo tempo emanava uma aura de fatalidade. "Você está viva?" "Sim, querida, e você precisa entender", a mulher disse. Sua voz hipnótica e ao mesmo tempo ameaçadora. "Seu pai fez um pacto, e eu sou parte disso." As palavras caíram como um fardo. Clara tinha a sensação de que o chão havia sumido sob seus pés. "Mas como? Por que você nunca voltou? Por que não nos procurou?" A confusão transformou-se em raiva. As lembranças de um passado que ela achava ser conhecimento vieram à tona. "Porque quando fizemos isso, você estava em perigo. O pacto que seu pai fez me trouxe de volta, mas com um preço. E o preço é você." Ela apontou para Clara. Roberto, encurralado no chão, lutou para se levantar. "Não! Não vem assim! Clara, eu nunca quis que você estivesse envolvida nisso. Eu só queria proteger você dela", disse ele, a voz tremendo. "Essas mentiras precisam acabar, Roberto." A mulher se virou para ele, seu olhar penetrante. "Você sabia que estava brincando com forças que não compreende. E agora, a nossa filha terá que escolher." Clara sentiu a angústia tomando conta. "Escolher? O que você quer dizer com isso?" A dor no peito pressionava, enquanto sua mente tentava conectar os pontos. "A sua vida ou a minha?" a mãe falou, ainda com um sorriso enigmático. "O pacto é a única maneira de encontrar o equilíbrio.
Mas você terá que decidir quem deve viver. A força que trouxe de volta à vida é mais poderosa do que você imagina e vai além do que pode ver. O horror começou a se espalhar pelo coração de Clara. A frustração a atingia como um tsunami, levando consigo tudo o que achava conhecer. Então tudo isso era uma armadilha? Desde o início? Não foi uma armadilha, Clara. Foi uma escolha. E agora o tempo está se esgotando. A mulher a encarou com uma intensidade perturbadora. Você tem que decidir antes que a entidade venha para coletar. E com aquele aviso, a sala tremeu mais uma vez. Clara olhou para Roberto, depois para sua mãe, lutando para equilibrar as emoções que a assolavam. Quem ela realmente era? E qual era seu papel nesse jogo? O que ela estava prestes a sacrificar? Eu vou encontrar uma maneira de quebrar essa maldição, Clara declarou, mas a incerteza corria como um fio solto em sua mente. Com o caos crescente ao seu redor, as luzes começaram a piscar, e o que era uma claridade ameaçadora agora parecia um aviso. Clara estava prestes a enfrentar não só a verdade sobre seus pais, mas o que isso significava para ela e para todos ao seu redor. Porém, antes que pudesse pensar em um plano, o chão sob ela se abriu. Um rugido ecoou, levando-a em direção a uma escuridão sem fim. O que aconteceria a seguir? A decisão que Clara teria que tomar ecoaria para sempre, transformando não apenas seu destino, mas de todos os que amava. Clara sentiu que o mundo estava se despedaçando. O caos a envolvia enquanto a sombra pulsava diante dela. Em um momento, todos estavam ali, esperando por uma resposta. O tecido entre realidades parecia se desfiar. E então, como um tremor profundo com uma explosão mágica, o chão se abriu, engolindo-a em um abismo. Clara caiu, seguindo-a. Luz verde que parecia lhe atrair. Com um arrepio, ela se viu em uma sala diferente. Um espaço amplo, repleto de símbolos estranhos e um brilho inquietante. O ar estava carregado, e uma sensação de que algo cósmico estava prestes a acontecer a envolveu. No centro havia um altar, e sobre ele um livro imenso, coberto por uma poeira espessa. Clara! A voz de seu pai ecoou, mais distante agora, quase como se estivesse em um outro mundo. Desista! Você não pode! Mas a urgência dentro dela era mais forte. Seus pés se moviam sozinhos, guiados por uma força que atraía, levando-a em direção ao altar. Quando suas mãos tocaram o livro, imagens começaram a dançar por suas memórias. Clara viu seu passado se desenrolar em flashbacks, os risos com amigos, os momentos com a mãe que nunca viu. E então uma nova visão surgiu, cortante e cruel. Quando ela olhou mais de perto, percebeu algo horrível. O livro não era apenas um registro de pactos. Era uma crônica de vidas perdidas, sacrifícios. E cada página mostrava não apenas os pactos de Roberto, mas também nos de sua mãe. Clara vibrou com o peso da revelação. Você também fez isso? Se perguntou em voz alta. O livro então se abriu em uma página específica, onde um nome ressoava: Clara. O medo a invadiu como um veneno. Não, isso não pode ser. A página detalhava seu futuro. Uma vida interligada à entidade. O nó na garganta dela se formou de novo. Um aperto que parecia querer a consumir. Tudo o que ela pensou que entendia estava se despedaçando. Nesse instante,
Uma luz sobrenatural irrompeu da página, iluminando todo o espaço. Clara viu figuras clássicas, heróis e vilões de outras eras. Cada um tinha um rosto familiar. Eram todos os que haviam desaparecido ao longo dos anos. Amigos, vizinhos e até mesmo sua avó. Com um estalo de horror, Clara percebeu que não era um mero reflexo. Aquelas almas estavam amarradas àquele lugar, ligadas pelo mesmo pacto maligno que seu pai tentou esconder. Clara! A voz de Roberto ecoou de novo, desesperada. Você não entende. Esta não é sua batalha. Mas Clara estava além de qualquer dúvida. E se essa batalha for minha? E se o que você fez for a razão de todo esse sofrimento? O desespero na voz dela não deixava espaço para outras perguntas. A dor do passado e do presente se misturavam, criando um turbilhão incontrolável. Então, em um movimento súbito, a figura de sua mãe apareceu, não como uma salvadora, mas como uma comitiva de sofrimento. Clara! Não! Você precisa escapar. O que seu pai fez, você nem imagina a gravidade. O quê? Ele estava mentindo! Toda a imagem da infância dela desmoronava, em cinzas ao redor. A conexão que ela acreditava ter com Roberto agora se tornava um nó de traição. Os olhos de sua mãe brilhavam em desespero. É uma armadilha! Ele não só me prendeu, ele também te prendeu. E foi nesse momento que a verdadeira reviravolta ocorreu. A sala começou a tremer. E, simultaneamente, a sombra que envolvia o mundo delas começou a se dissipar. Clara viu procurações e contratos antigos voando como folhas ao vento, revelando seu pai como um agente de a entidade. Ele não era apenas um homem comum. Ele tinha um papel fundamental em perpetuar a própria corrupção. Você foi o alicerce da maldição, gritou a mãe, com a voz cortante como uma faca. Você não é a única que pode salvá-los. Você é a chave para libertá-los. E você precisa decidir. Os olhos de Clara se arregalaram. A ideia de que sua vida tinha sido uma moeda nas mãos de seu pai a fez querer vomitar. Agora, ela era a única que poderia reverter tudo, mas a um custo impensável. O que você quer dizer? Ela estava sufocando sob a pressão da verdade. Você deve sacrificar isso. Seus laços com a vida que conhece. Sua mão disse antes de ser engolida pela escuridão novamente. Somente então você poderá mudar o destino de todos. Clara sentiu o chão se abrir mais, a dor em seu coração pulsando como um tambor. Não! Isso não pode ser meu destino! Eu me recuso! Mas a voz ecoava. E enquanto o abismo a devorava, ela estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha era muito mais do que poderia imaginar. A escuridão finalmente a engoliu. E o que viria a seguir? A resposta estava prestes a ser revelada, mas qual seria o preço? O que aconteceria com os que amava? A escolha estava apenas começando. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A escuridão a envolveu e antes que pudesse pensar em outra coisa, se viu em uma sala estranha, repleta de símbolos que pareciam brilhar. O ar estava denso, carregado de uma energia que fazia os pelos de sua pele se arrepiarem. No centro, um altar com um livro imenso. Clara se aproximou, atraída por alguma força inexplicável. Quando suas mãos tocaram o livro, imagens começaram a dançar em sua mente. Lembranças de momentos felizes, gargalhadas com amigos. A sensação reconfortante de seu lar.
Mas então, a visão mudou, revelando um passado sombrio. Clara viu rostos conhecidos em situações trágicas. Algumas das pessoas que ela havia perdido. O medo começou a se acumular em seu peito. "Mãe, isso é você?" murmurou, a voz falhando, enquanto olhava para o livro. O que isso significava? Seus olhos se fixaram em uma página específica, onde seu nome estava escrito. O destino dela estava ali, revelado em letras cuidadosamente desenhadas. Uma vida entrelaçada com as sombras que a rodeavam. "Clara!" A voz de Roberto atirou de seu devaneio. Ele parecia ao mesmo tempo desesperado e determinado. "Não se aproxime! Você não sabe o que está fazendo!" Mas Clara sentia a necessidade de descobrir a verdade. Sua mente zumbia com perguntas. "O que você esconde, pai? O que aconteceu com minha mãe?" A conexão com Roberto, antes firme, agora se tornava um labirinto de mentiras. Nesse instante, a figura de sua mãe apareceu, não como uma salvadora, mas como uma lembrança aterrorizante. "Clara, não! Você não pode! Ele não é quem você pensa!" As palavras dela ecoaram, mas na sala estava uma confusão. A sombra crescente e a luz quase ofuscante faziam Clara cobra e descobrir mais. "É você que está aqui!" Clara gritou, o pânico tomando conta. "Você também está presa!" "Mas tem algo mais que você não sabe!" respondeu a mulher. "O pacto não é apenas sobre ele e eu. Você é a verdadeira chave. E a força que trouxe seus pais de volta tem um preço." O chão gemeu, o altar tremeu e um pesadelo começou a se desenhar na frente de Clara. Homens se formavam nas paredes e as vozes de rostos conhecidos começaram a sussurrar palavras que pareciam ser de advertência. Ela olhou para o pai, que estava agora em uma posição de fraqueza, como que à mercê da situação. "Pai!" ela chamou, mas a intensidade do que estava para acontecer a fez hesitar. Você vai me deixar fazer isso sozinha?" Roberto, com o rosto aflito, se lançou para frente. "Clara, não! Você não pode se envolver nisso! Não pode!" Mas suas palavras foram engolidas por um estrondo ensurdecedor. A sala estava desmoronando e uma luz verde tomou conta dela. De repente, na confusão, algo inesperado aconteceu. Clara foi sugada pelo altar. Uma força que parecia arrastá-la para uma nova dimensão. Quando tudo se acalmou, Clara se viu em um lugar totalmente diferente. O ambiente era silencioso, ao contrário do caos que deixara para trás. Então, um rosto familiar apareceu diante dela. Era Sarah, mas havia algo de diferente. Seus olhos brilharam com uma luz própria, e antes que Clara pudesse questionar, Sarah revelou: "Você não sabe o quanto eu torci para que tudo isso não acontecesse. Mas a verdade é que eu sou a responsável pelo que aconteceu." As palavras de Sarah bateram como um tronco de árvore caindo. Clara ficou paralisada. "O quê? O que você quer dizer com isso? Você esteve do lado do meu pai." A traição parecia insuportável. "Não é simples assim. Eu fui escolhida." Sarah gritou, tentando explicar. "Sou uma das guardiãs do pacto, Clara. A força que está com seu pai e sua mãe, ela também está dentro de mim." Clara não podia acreditar. "Então você me traiu? Tudo isso foi uma armação?" "Não. Eu fiz isso para proteger você. Para fazer com que as coisas mudassem. O que o seu pai fez não deveria ter acontecido. Mas agora você precisa decidir, Clara. O que você quer realmente?" Clara sentia uma tempestade dentro de si. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma incrivelmente errada. Com um nó na garganta, as mãos tremiam. O que mais estava em jogo aqui?
Era a amizade de Sara que tinha se transformado em uma espada de 2 gumes. E quando tudo parecia perdido, a sombra parecia se materializar de novo, mais forte, mais densa. Clara tinha uma escolha a fazer, e só então compreenderia que as respostas que buscava a levariam a um destino muito além de que imaginava. Clara estava ali, no meio daquela sala opressora, e a verdade se desenrolava como um pesadelo sem fim. Sara, tremendo e com lágrimas nos olhos, revelava ser parte de algo que ela nunca imaginou. "Eu sou uma guardiã do pacto, Clara!" gritou seu desespero ecoando. "Eu não queria que você se envolvesse, mas agora sou eu quem precisa te proteger." "Proteger? Você esteve do lado do meu pai o tempo todo!" Clara não conseguia entender. As mãos tremiam. "E agora você diz isso? O que mais você esconde?" O olhar de Sara se desviou. Eu não sabia que a situação ia se intensificar assim. Tudo se tornou uma bola de neve. Eu só queria ter você, o que ela queria. Clara estava saturada de mentiras. Nesse momento, a sombra começou a se agitar. Clara percebeu que não era só um jogo. Era uma batalha de vida ou morte. "Nós precisamos parar isso. Temos que fazer algo." Sua voz era sufocante, mas resoluta. Foi aí que a presença escura tomou forma. Um ser imponente e aterrador. Clara recuou instintivamente, a adrenalina misturando-se ao medo. A sombra se aproximou, pulsando como se pidiesse vida própria. "Vocês não deveriam ter feito isso. Agora é tarde demais." Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, a figura avançou e tudo alrededor começou a tremer de nuevo. Os símbolos na parede começaram a brilhar intensamente. A sala estava prestes a desmoronar. E estava. Clara podía sentir isso no fundo de su ser. "Señoras y señores, ahora llegó." Uma voz rouca ecoou pelo ambiente e Clara piscou, confusa. A sombra se transformou. No era mais uma entidade cósmica. Era uma figura familiar. Era Roberto, mas não como ela o conhecia. Ele tinha um sorriso que não era dele. Um olhar que não era humano. "Pai, o que está acontecendo?" O medo raspou sua garganta. "Eu sou tudo isso, minha querida." A voz soava como um eco. "Você deve entender que eu sou o que a entidade precisa." Ele piscou, e em um instante, os rostos conhecidos começaram a aparecer ao redor dele. Os amigos de Clara, entes queridos que um dia foram revelados, agora a observavam com olhos vazios. O terror se aninhou em seu peito. "Não! Isso não pode ser!" Clara gritou. Mas a evidência estava diante dela. Sua mãe, Sara, até mesmo aqueles que haviam desaparecido, todos eram marionetes na mão de Roberto. "Você me traiu!" Sua voz tremia, mas ela forçou as palavras a saírem. Apenas seguiu uma. "Ordem! O pacto é só o começo." Roberto pulsou com uma energia vil. "O verdadeiro objetivo é fazer de você a nova guardiã, transferindo o poder de a entidade para onde pertence. Você é a peça que falta." A revelação a atingiu como uma bomba. "Eu não quero nada disso! Não sou parte do seu jogo!" O desespero virou raiva. "Por que você não me contou isso antes? Eu não sou uma ferramenta!" A verdadeira natureza de Roberto estava exposta em um instante. Aquilo não era só um conflito familiar. Ele estava usando Clara como um peão em um jogo que desprezava a própria vida dela. "Você é a chave, Clara! E se não aceitar, todos aqui pagarão o preço." Enquanto as paredes se fechavam,
Clara sentiu que o chão desaparecia sob seus pés mais uma vez. O salto no fundo de sua sanidade a fez gritar, e um estalo cortante ecoou pela sala. A luz ficou ofuscante, e todo o ambiente virou uma confusão de sombras. E então, um silêncio absoluto tomou conta do espaço. Clara piscou, confusa. Todos desapareceram. Somente ela e Roberto ficaram ali, frente a frente, em um abismo de segredos e traições. Mas, no fundo, ela sabia que algo ainda mais profundo iria se revelar. Ela não era apenas uma marionete. Ela era a protagonista dessa história. E no momento em que tudo se acalmou, com o sangue borbulhando em suas veias, Clara sentiu um poder que não sabia que possuía. Dizendo isso a si mesma, não sou a chave para suas ambições. Eu sou a minha própria liberdade. E com isso, algo começou a mudar. O que mais aguardava nas sombras? Clara encarou Roberto, o choque estampado em seu rosto. Você não pode estar falando sério. Eu não sou uma peça em seu jogo. A raiva queimava dentro dela. Um furacão de emoções. Fez tudo isso por poder? Por controle? Ele hesitou, a máscara de confiança despedaçando-se. Clara, eu nunca quis que você soubesse. O pacto era para proteger nossa família. Era para sua saúde. Ele parecia desesperado, mas as palavras pareciam cada vez mais vazias. A sala estava em constante oscilação, as sombras dançando ao redor deles como se estivessem vivas. Proteção? Isso é um truque! Você nunca se preocupou com o que eu realmente precisava. Clara sentiu o nó na garganta apertar enquanto as memórias de sua infância preenchiam sua mente. A ausência da mãe pesava como um peso mortal. E então, ao longe, um grito ecoou. Clara olhou para trás. Era Sara, pálida e tremendo. Clara, você tem que fazer uma escolha agora. Nós precisamos agir. A urgência na voz dela cortou o ardenço. Tudo parecia girar. O ser sombrio atrás de Roberto se contorcia, ganhando força. E Clara não sabia a quem voltar. Você precisa me explicar o que está acontecendo, Sara! Ela estava confusa, perdida no turbilhão de informações. Eu não pude contar a verdade sobre seu pai. Ele não é só um homem dos negócios. Ele fez um pacto com a entidade para ganhar poder. E agora, Clara, você é a única que pode quebrar tudo isso. O olhar assombrado de Roberto atravessou a sala como uma lâmina. Você não pode fazer isso. Se você romper o pacto, muitas vidas serão perdidas, Clara. Mas algo dentro dela se acendeu. O que ela estava realmente disposta a sacrificar pela verdade? Chega! Gritou Clara, a força de sua determinação eletrizando o ambiente. A vida de todos nós não pode depender de segredos. Não sou um peão em suas ambições. Com isso, ela sentiu uma onda de força crescer dentro dela, poder que nunca soubera que possuía. O ser sombrio hesitou, como se estivesse puxado em direções opostas. Clara olhou de novo para Roberto, um homem que nunca soube o que era realmente. Se você não me ajudar, pai, eu não serei a única a arcar com as consequências. O ar se tornava denso, a tensão quase palpável. Então, em um momento de clareza, ela se aproximou do altar. O livro estava aberto, o nome dela escrito em letras vermelhas brilhantes. Eu não serei parte disso. Não assim. Este ciclo termina aqui. E, com um grito de libertação, Clara levantou as mãos, canalizando a força das memórias dos que amava.
todas as vidas que foram sacrificadas. As sombras ao redor começaram a se desintegrar. Roberto, em um último esforço, estendeu a mão. Clara, não! Você não sabe o que está fazendo. Mas já era tarde. O poder emanou dela como um raio, dissolvendo as trevas que o cercavam. Uma explosão de luz inundou a sala. Clara sentiu seu corpo flutuar e, em um instante, tudo se silenciou. Ela estava sozinha e um vazio enérgico, a sombra sumindo. O que fazer agora? O que isso significava para ela e para aqueles que ama? Após um longo silêncio, Clara se viu de volta à sala. Mas o que havia mudado? A luz brilhante a havia transformado. Não só libertar aqueles que amava, mas algo mais profundo estava vivo dentro dela. E enquanto caminhava para fora, palavras sussurradas ecoavam em sua mente. Quebrar o pacto. Foi apenas o começo! O que será de todos nós? O futuro ainda era uma incerteza, cheia de caminhos a serem trilhados. E agora a responsabilidade estava em suas mãos. Essa história foi intensa, não foi? Se você gostou, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É fundamental que você esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Vamos juntos nessa!